Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo nós vamos falar sobre definição de matrizes. Então vamos lá. Então, atualmente, um dos bens mais desejados pelas empresas é a informação sobre os potenciais clientes. Algumas das empresas mais valiosas e lucrativas do mundo são detentoras de uma enorme quantidade dessas informações. Então, por exemplo, alguns sites de busca e redes sociais. O que é importante? Que essas informações, porém, não teriam valor algum se não fossem organizadas de forma lógica, nem pudessem ser facilmente recuperadas e relacionadas. Então, cada um de nós aqui já teve, acesso aí a vários tipos de sites em busca de algum produto, de alguma informação, às vezes acessar sites de banco, rede social, Então hoje isso está muito corriqueiro no dia a dia. Como é que a gente faz então essa organização? Então ela é feita usando um banco de dados que é uma coleção de tabelas relacionadas entre si. Então tem a catalogação desses dados, elas são tabuladas através em tabelas, Aí ele passa para um servidor web. Então, as matrizes, o que elas são? Elas são tabelas que relacionam dados numéricos. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, aqui nós temos o André, que é um esportista e que ele está fazendo um treino para uma corrida. Aí o seu treinador montou duas tabelas para ele. Uma de intervalo de tempo e a outra tabela de velocidade. Então, aqui estão os dados retirados no treino do André. Como que eu vou montar, então, essa matriz, Como que eu vou tirar esses dados dessa tabela para montar uma matriz? Então, em matemática, tabelas que representam dados numéricos, elas são dispostas em linhas horizontais, E colunas, que a gente também chama de filas verticais. Isso é chamado de matrizes. São denominadas, então, as matrizes. E ela pode ser escrita de duas formas, usando aqueles símbolos matemáticos que são os parênteses ou também os colchetes. Então, exemplo dessas matrizes formadas pelas tabelas, do treino aqui do André. Então, observe que a gente retira os dados lá do treino do André, coloca em uma tabela, tá? Então, eu posso representar ela, por colchetes ou por parênteses. Lembrando que aqui nós temos uma matriz 3×3 no tempo e na velocidade 3×2. E como é que eu denomino essa matriz? Então, a definição dela dá através de matriz M por N, em uma tabela com N vezes N elementos dispostos em linhas e colunas. Aqui também nós temos um exemplo muito prático de 3 alunos com as suas respectivas notas em matemática, física, química e biologia. Como que então eu retiro esses dados formando uma matriz? Então observe lá, a Ana na primeira linha com 6, 4, 5 e em biologia 8. Assim o Antônio e a Beatriz sucessivamente. Aí eu tenho então uma tabela, uma matriz, que eu retirei os dados da minha tabela, uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Então, neste vídeo nós falamos sobre definição de matrizes. Espero que vocês tenham gostado e até breve.